Bem-vindos à aula 2 do curso gratuito do Zero ao Confecção, que vai te ensinar como criar uma confecção própria do zero. Nessa aula, eu quero que você entenda de uma vez por todas como que funciona uma cadeia produtiva e como você pode começar a sua ainda hoje. Mesmo que você não entenda sobre moda, não saiba costurar ou não tenha ainda como contratar um estilista, eu vou te mostrar como terceirizar todo esse processo e como criar a sua primeira cadeia produtiva de maneira segura, barata e que te dê a oportunidade de validar antes de investir muito dinheiro na sua marca. Então vamos lá para a tela do meu computador. Eu só queria recapitular a aula 1, em que eu mostrei pra vocês como criar um moodboard de inspiração da sua primeira coleção, porque na hora que eu fui criar o prompt de comando pra inteligência artificial gerar a primeira peça piloto, na hora da edição, acabei cortando o vídeo. Então eu vou regravar aqui rapidamente pra recapitular e todo mundo entender como fazer do seu próprio jeito. No final da aula 1, pra quem perdeu, inclusive, recomendo que você volte e assista o vídeo anterior. Eu estava falando com a modelista e fiquei esperando a resposta dela. Hoje eu vou mostrar pra vocês tudo que eu conversei com ela e como você faz pra conversar e quais são as possíveis variações dessa conversa e como você faz para extrair o melhor dessa profissional e ver se ela de fato vai conseguir te atender ou se você deveria procurar outra. Aqui eu tenho um fluxo de uma cadeia produtiva e eu quero mostrar, antes de mostrar como comunicar com a modelista ou com qualquer profissional em que você vai ter contato na sua confecção própria, eu quero te mostrar como de fato funciona. Aqui eu criei um fluxo de uma cadeia produtiva para vocês, antes de começarem, saberem o que a gente está fazendo e como que funciona. Esse aqui vai ser um mapa mental para você seguir e entender de vez como que funciona uma cadeia produtiva, esse fluxo de produção na fabricação de roupas, como que uma etapa funciona de uma etapa para outra e como você faz para ter a sua própria, terceirizando esses profissionais e gastando pouco. Antes disso, eu vou recapitular aqui na parte que a gente criou o moodboard de inspiração da sua primeira coleção e eu vou voltar aqui na minha pasta de referências que a gente criou na aula 1, inclusive se você não assistiu, volta ao vídeo anterior e assiste. Eu fiz uma pasta de referências e salvei alguns modelos que eu considerei relevantes para a coleção que eu quero criar. Eu falei para vocês que estou criando uma marca de jalecos e scrubs da área médica e estética e a intenção da marca é que ela seja uma marca extremamente elegante, sofisticada e que ajude a aumentar o valor percebido dos profissionais que vão usar os produtos. Quando eu estava selecionando aqui, na aula passada eu selecionei esse modelo porque eu achei extremamente elegante, achei essa gola diferente e achei uma foto desse produto mais alongado. Então eu salvei essa foto no computador, vou salvar de novo, vou escrever o prompt novamente. Crie uma imagem ultra realista para que eu a use como base para criação. Crie uma imagem ultra realista para que eu a use como base para a criação de uma peça piloto e considere que vou enviar essa imagem para minha modelista posteriormente. Crie um jaleco manga longa com a mesma estrutura da peça na imagem de referência. Use os mesmos detalhes de gola e botões e considere que esse produto vai ser usado por uma médica da área estética que procura aumentar o seu valor percebido. Crie uma imagem ultra realista para que eu a use como base para a criação de uma peça piloto e considere que vou enviar essa imagem para minha modelista posteriormente. Crie um jaleco manga longa com a mesma estrutura da peça na imagem de referência. Use os mesmos detalhes de gola e botões e considere que esse produto vai ser usado por uma médica da área estética que procura aumentar o seu valor percebido. Então aqui eu falei sobre os detalhes referenciais que eu mais quero que ele incorpore na minha nova peça piloto. Isso aqui é muito importante. Quanto mais específico você for, mais chances você tem dele te entregar um trabalho perfeito que não precisa ser refeito depois. Além disso, as informações que eu quis que ele colocasse é que ele considerasse que eu vou levar isso para minha modelista depois. Ou seja, quanto mais rico em detalhes ele for, melhor vai ser para a produção e desenvolvimento dessa peça.
E eu também coloquei algumas informações sobre o meu público-alvo, para que ele busque o referencial do inconsciente coletivo aí da internet que ele já tem, e o objetivo desse meu público utilizando o meu produto. Então eu vou dar Enter aqui e vamos ver o que ele vai trazer. Então, na hora de criar um prompt de comando, é isso que você tem que pensar. Quais são os detalhes referenciais que você quer manter na peça, o que é importante para ela, todos os detalhes físicos que você puder descrever, descreva, seja muito específica. E se você puder também dar detalhes de quem é o seu público-alvo e para que ele quer usar aquele produto, melhor vai ficar esse trabalho. Vamos ver o resultado final aqui. Eu gostei. O que vocês acharam? Vamos clicar aqui para ver. Ele ficou bem parecido, mas ele mudou a gola. Vamos ver. Às vezes, a usabilidade da peça não ia dar certo do jeito anterior. Vamos ver. Não gostei. Achei que o modelo referencial estava melhor. Vou corrigir. O modelo referencial estava melhor. Você pode refazer? Não tenha medo de pedir alterações. Aqui é a hora de criação, tá? Considere manter exatamente a mesma gola da referência e os mesmos detalhes e posicionamentos dos botões. A intenção é que o produto de fato pareça um vestido, a modelagem de um vestido muito sofisticado, só que na verdade uma roupa de trabalho. Por favor, vamos ver. Ué. Ficou bem parecido, né? Mas ele parece que tirou alguns detalhes aqui. Ele tirou esses recortes aqui da peça. Parece que o tecido ficou melhor. Ah, sim, ficou melhor. Eu acho que eu não gostei muito do contexto da foto. Aqui ficou me remetendo a uma cozinheira, na verdade. Mas eu vou imaginar essa profissional com uma touca e com uma calça branca também. Eu acho que se eu fosse atendida por uma médica dessa num consultório, isso me daria um efeito uau. Eu achei bem satisfatório. Mas é claro que a gente pode explorar isso daqui muito mais e fazer muitas mais alterações. A ideia aqui do vídeo era trazer um exemplo e te dar base de conhecimento para você criar o seu próprio, explorar o seu próprio. Como eu falei, o trabalho criativo, ele é um trabalho inspiracional que depende muito da sua ideia criativa. Então, explorem, e se vocês tiverem alguma dúvida, mandem lá no grupo do curso que a gente vai se ajudando, discutindo sobre, tá bom? Então, o que eu queria mostrar sobre prompt de criação era isso. Vamos seguir agora para o conteúdo da aula 2, onde eu vou mostrar como funciona uma cadeia produtiva, vou mostrar como se comunicar com os profissionais da forma certa para extrair deles o que você precisa. Então, aqui eu criei um fluxograma, que depois tem um material de apoio também, onde eu mando esse fluxograma para vocês lá no grupo. Se você não entrou ainda, clica aqui no link da descrição. A gente criou um grupo de contato para quem está assistindo esse curso gratuito, tá? Então, lá eu vou mandar o material de apoio onde você vai ter esse fluxograma para você acessar e conferir sempre que você precisar. No final da aula anterior, eu falei com vocês que eu ia esperar a modelista me responder para mostrar como foi a continuidade daquela conversa. Mas antes de mostrar a continuidade da conversa, eu acho que vocês precisam entender como funciona o fluxo produtivo e como uma cadeia depende da outra para vocês saberem o que acontece agora, o que acontece depois, o que acontece no final e usarem isso aqui como um mapa para se guiar dentro da criação da sua primeira confecção própria, até porque a gente está propondo aqui uma confecção própria terceirizada, então você tem que conhecer muito bem cada etapa do processo para que não ocorra erros e para que você evite prejuízos de produção. Então, vamos começar aqui de onde a gente já começou na aula 1. A primeira parte de uma cadeia produtiva é a área de estilo. Nessa área é o desenvolvimento da imagem referencial, que pode ser ou pode ser uma imagem referencial criada por inteligência artificial, como a gente já acabou de fazer. Além disso, antes da gente ter esse nível de tecnologia, os estilistas usavam os desenhos, porque é uma peça que ainda não existia na vida real, não existia tecnologia para tirar da nossa cabeça o que a gente queria, então eles usavam o desenho manual mesmo, e a gente chama isso de desenho técnico. Além do desenho técnico, tem uma outra ficha que o estilista pode mandar para a modelista, que é a ficha técnica. Abri aqui uma ficha técnica para vocês verem como funciona. A ficha técnica ela é um documento que pode ser criado pelo estilista e pela modelista
Geralmente, o estilista ele dá uma ideia inicial e uma ideia referencial. Depois que a ideia é validada, a peça pode sofrer algumas alterações, mas a gente tem que criar esse documento que ele vai ser passado de uma etapa para outra e qualquer profissional que estiver trabalhando com aquela peça, ele vai saber todos os detalhes dela sem ter dúvidas. É para isso que serve, para que você evite erros e prejuízos de produção. Essa ficha técnica está em inglês, mas vocês conseguem entender como que funciona. Então, basicamente, ela tem um desenho da peça e as especificações de detalhe. Então, ele está falando aqui que esse biquíni, por exemplo, é uma ficha técnica de um biquíni, que ele tem um babado na parte de cima, que ele tem elásticos, que ele faz o zigue-zague, ele mostra aqui os aviamentos que vão nesse, então é um fecho-gancho. Isso aqui os profissionais da confecção já estão habituados, eles sabem o que é. Tem uma proteção higiênica, então aqui a costura é a costura zigue-zague, então são detalhes muito específicos, e isso daqui é muito importante para a gente passar de uma etapa para outra. Essa peça vai, numa cadeia produtiva, ela vai passar na mão de muitas pessoas, e cada pessoa que passar por essa peça precisa saber exatamente como produzi-la sem erros. Então isso aqui é muito importante, o seu estilista pode desenvolver isso, e a sua modelista também. Aqui, por exemplo, ó, no começo da página, ele fala a composição do tecido. Esse daqui é 80% nylon e 20% elastano, com a gramatura 200. Então, aqui isso é ultra específico, é muito específico e é importante que realmente seja. Não se preocupe se você ainda não tiver isso, ou se você não tiver contratado um estilista, ou se você não estiver pretendendo contratar um estilista. A proposta do curso é que a gente use inteligência artificial para fazer tudo isso. Depois que você criou a imagem referencial, que você desenvolveu a coleção com o estilista ou que você vai desenvolver a coleção com a inteligência artificial, a gente vem para a parte da modelagem. É por isso que no vídeo anterior eu procurei diretamente por uma modelista. A modelista, a maioria delas hoje, não utilizam mais o molde manual, que é aquele que você faz no papel, que você tem que, se tiver uma alteração, ela tem que refazer tudo de novo. Geralmente, a maioria das modelistas hoje já utilizam o AutoCAD, que é um sistema de modelagem. O mais famoso no Brasil é o Audaces, mas também é bem famoso a Lectra. Só que até hoje as modelistas com quem eu já trabalhei usam somente Audaces, e a maioria aqui, por exemplo, em São Paulo, no maior polo têxtil do Brasil, todo mundo só usa Audaces, tá? Então não se assustem quando a modelista te perguntar se você precisa da modelagem em Audaces ou em PDF. A modelista, ela vai ser responsável pelos ajustes da peça piloto, pela gradação e também pela ficha técnica. Então, depois que você aprova uma peça piloto, a sua modelista vai desenvolver a ficha técnica junto com o estilista, se houver. Se não houver, ela que vai fazer para você. Perfeito? Primeiro você cria a imagem referencial e manda para a modelista. É o primeiro fluxo, uma cadeia para outra. A modelista vai desenvolver a modelagem dentro de um sistema ou em PDF para que você faça o corte manual, ou ela pode desenvolver o molde manual mesmo, no papel, de fazer com a régua e tudo mais. Mas geralmente a maioria já estão habituadas a trabalhar dentro do sistema e a maior parte usa o Audaces. Depois que você encontrou a modelista, você vai para a parte de corte e costura da peça piloto. Então, a gente pegou aquela imagem de referência, mandou para a modelista, daqui a pouco eu vou mostrar como que foi a minha conversa com ela. Depois que você encontrou a modelista, tá tudo ok, ela vai fazer a peça para você, essa modelista vai precisar cortar e costurar essa peça piloto. Esse corte de peça piloto pode ser feito tanto de forma manual quanto industrial. Manual seria com a tesoura. Isso geralmente acontece quando são peças muito pequenas ou o tecido é muito sensível. Por exemplo, tecidos de lingerie, às vezes, para cortar em grande quantidade numa fabricação industrial, dependendo do tipo de lingerie que você está trabalhando, não compensa você fazer o corte industrial. Então, você faz o corte manual, muitas vezes com a própria tesoura de alfaiate, ou até mesmo aquela máquina bananinha, depois eu mostro para vocês o que é. É uma máquina de corte bem simples, que é para um uso, geralmente para o uso dos iniciantes. A modelista vai te entregar a modelagem da peça piloto. Isso ela vai te entregar num arquivo em PDF, para você imprimir numa gráfica em tamanho real e você mesmo cortar, ou ela vai te entregar a modelagem no sistema. Se ela te entregar a modelagem no sistema, você pode ir até um cortador, que é um outro profissional que você vai precisar encontrar, e esse cortador vai cortar para você a peça piloto. Como a peça piloto é uma peça única, muitas vezes compensa fazer o corte manual. E muitas vezes a modelista faz a peça piloto junto, outras vezes não.
mas não é um problema. Se você precisar fazer sozinho, se você tiver só a modelagem, você pode fazer o corte manual e entregar para a sua modelista costurar. A modelista geralmente trabalha junto com uma piloteira. Caso essa modelista não trabalhe com uma piloteira, você vai também precisar encontrar uma costureira piloteira. A costureira piloteira, ela é diferente da costureira industrial, porque numa facção de confecção, por exemplo, as costureiras se dividem fazendo uma parte de cada peça. Então, é linha de produção. A costureira piloteira, não, ela monta a peça toda. Então, você vai precisar de uma modelista, uma pessoa que faça o corte. Se você não tiver, pode ser você mesmo fazendo o corte manual com a tesoura, seguindo os parâmetros da modelagem. E depois, a costureira piloteira. Como que você faz para facilitar esse processo todo, se ficou muito complexo na sua cabeça? Procura uma pessoa que já faça modelagem e piloto junto, que aí você não tem que se preocupar com o corte e ela que vai se virar lá na oficina dela, que ela já está muito mais familiarizada com isso, perfeito? Essa modelista ou essa piloteira te entregou a peça piloto, a gente vem para uma fase muito gostosa, que é a fase de prova, que é quando você vai vestir a prova ou trazer uma modelo para vestir a peça que você desenvolveu e ver se está aprovada ou reprovada. Caso ela esteja aprovada, a gente volta para a modelista e a modelista vai desenvolver a gradação desse modelo. Então, se você desenvolver uma peça piloto tamanho P, dentro do sistema ou manualmente, ela vai conseguir ampliar e diminuir esse tamanho para os próximos tamanhos que você quiser fazer. Então, a grade, para ficar com a grade completa. Então, se você desenvolver o piloto tamanho P, na gradação, ela vai desenvolver o M, o G, o GG, o PP e tudo que você quiser. Isso se a peça for aprovada. Se a peça for reprovada, ela volta para a modelista para fazer os ajustes. Às vezes você precisa trocar um aviamento, às vezes é um problema na própria modelagem. Então, isso você só vai descobrir depois de provar e ver o que você gostaria de mudar ou não. E vocês percebem como isso é um fluxo, em que uma cadeia depende da outra? Em que se você não tiver o corte, você não tem peça piloto? Então, por isso que eu falo que é muito importante você manter um bom relacionamento com cada um desses profissionais, porque você vai depender deles. E aí, se tudo tiver dado certo, se você tiver seguido as etapas e tiver aprovado a sua peça piloto, eu até quero ressaltar um pouco sobre a peça piloto. Não aprovem peça piloto se você tiver em dúvida. A peça piloto mal aprova, a peça piloto mal verificada, a peça piloto mal analisada, a peça piloto que não foi testada, validada, que ela vestiu bem no corpo, que foi aquele sim óbvio, a peça piloto que não foi o sim óbvio, ela vai te dar problema no futuro. Para que você não tenha prejuízos de produção, seja muito criterioso e rígido com a sua aprovação de piloto, por favor. Se você sentiu que algo tá estranho, não tenha medo de falar para a modelista corrigir. É claro que você não vai se dar bem com a modelista se você quiser ficar fazendo 1000 alterações numa peça. Mas é preferível que você reprove ou desista de uma peça piloto do que você leva essa produção, essa piloto que você está em dúvida para produção em grande escala e depois você vai perder muito dinheiro. Eu já vou te adiantar que você vai perder muito dinheiro, porque o rolo de tecido é caro, porque você vai ter custo com mão de obra de corte, você vai ter custo com mão de obra de costura, e uma vez que a peça está costurada, é muito difícil você conseguir recuperar alguma coisa. Geralmente é perda de produção. Então, para evitar tudo isso, seja muito rígido, muito criterioso na hora da aprovação da sua peça piloto. Tem que ser um sim óbvio, tem que vestir e te dar aquele efeito uau, sabe? Tem que ser aquela peça que você fala, nossa, isso daqui é tudo que eu sonhei. Então, eu tô falando agora do ponto de vista de uma empresária que já teve muitos prejuízos de produção e como eu tô ensinando você a entrar nesse mercado, isso daqui já vai evitar 90% da sua dor de cabeça. Foca em aprovar a piloto se realmente ela estiver apta para seguir na produção. Senão, não tenha medo de parar, não faça as coisas de forma desesperada e não hesite em, por exemplo, cancelar um lançamento, cancelar uma sessão de fotos, porque a piloto não deu certo. Faz de novo, faz bem feito para que você não tenha maiores dores de cabeça no futuro, tá bom? Seguindo a partir disso, se deu tudo certo, se a sua piloto ficou maravilhosa, se foi tudo que você sonhou, agora a gente vem para a parte de compra de materiais em quantidade. Antes de fazer a compra de materiais em quantidade, a gente vem para os cálculos de consumo. Primeiro você tem que saber o consumo do tecido de aviamentos,
o custo de produção total que você vai ter com aquela peça e com aquele primeiro estoque, e o custo por peça para você conseguir precificar corretamente esse produto na hora de vender. E nas próximas aulas eu vou trazer como fazer esses cálculos e trazer material de apoio também para vocês no grupo, para que você consiga planejar muito bem a sua coleção antes de executar e ter a oportunidade de validar e ver se de fato vai valer a pena, se tem modelos que não valem a pena colocar, dependendo do público, dependendo do objetivo da marca. Tem peças que você, na hora de fazer a matemática ali, vê que não vai compensar trabalhar com aquele tecido, trabalhar com aquele tipo de produto. Então, é nessa hora que você vai fazer as considerações finais, se vale a pena ou não seguir com aquela piloto adiante na sua produção. Se você fez os cálculos dos custos e achou que estava tudo dentro, na minha plataforma de fornecedores, a gente tem fábricas de tecido do Brasil inteiro. Se você ainda não acessou, eu vou deixar também no link aqui embaixo da descrição para você conhecer. E lojas de aviamento no Brasil inteiro também. Mas, além disso, eu também quero trazer eu quero ir até o Brás ou o Polo Têxtil aqui do Brasil, onde a gente aqui em São Paulo geralmente mais compra tecido, para dar uma aula de têxtil para vocês conhecerem os tecidos, saberem mais ou menos qual que é o valor de cada tecido, mostrar um pouquinho para vocês se familiarizarem. Mas isso a gente vai ver nas próximas aulas. De qualquer forma, o que você tem que saber é que depois que a peça piloto foi aprovada, você vai fazer os cálculos para ver se aquilo vai compensar entrar na sua produção ou não. E aí a gente vem para a parte de fato da compra de tecido e na compra de aviamentos. O cálculo de consumo de tecido, como que você vai saber a quantidade, muitas vezes você vai fazer junto com a sua modelista, porque é ela que vai desenvolver a peça piloto, então ela vai saber. Piloto aprovada, cálculos feitos, você já está pronto para dar continuidade a essa produção, a gente vem para a etapa de corte. Essa etapa de corte, eu estou falando aqui de um corte industrial, mas como eu ressaltei antes, existe também a possibilidade de você fazer o corte manual. Dependendo do tipo de produto que você vai trabalhar ou do tamanho do seu estoque, é possível fazer o corte manual, às vezes na sua própria casa. Se você tiver um espaço considerável, um lugar amplo em que você consiga esticar o tecido e a modelagem, você consegue perfeitamente fazer o corte manual. Se você é muito iniciante, não tem habilidades manuais, não recomendo que você faça isso, mas te afirmo que você pode de fato começar assim. Mas aqui eu tô passando para vocês o fluxo de uma cadeia industrial. Todo esse processo é terceirizado. O corte, eu demorei muito tempo para sair do corte manual e ir até o corte industrial, porque eu achava que era muito caro. Mas o corte é uma das etapas mais baratas, considerando que ele corta muita quantidade de uma única vez. Então, eu comecei com uma marca de lingeries, que era a proposta da marca era o handmade, era feito à mão. Então, e já adianto vocês que peças muito pequenas, peças muito delicadas, muitas vezes até compensa você fazer o corte manual. Então, como a minha marca tinha essa proposta handmade, eu demorei muito para ir procurar um cortador profissional e acho que perdi bastante tempo, porque eu poderia já ter desenvolvido um estoque muito maior antes, ter expandido o tamanho da minha marca antes, se eu tivesse tido acesso aos profissionais certos. Depois eu vou trazer uma aula só sobre custo de cada etapa da produção, mas eu já adianto vocês que o corte é uma das etapas mais baratas. Às vezes você consegue pagar centavos pelo corte por peça, então muitas vezes compensa muito. Não se prendam muito à ideia e pesquisem. Por isso que eu recomendo muito vocês entrarem na minha plataforma e terem contato com os profissionais e tirarem dúvidas e irem se ambientando nesse universo, porque é complexo e é por isso que eu tô mostrando o panorama geral para você saber tudo que você vai precisar. Então, como que funciona o corte industrial? Geralmente é um profissional que tem uma mesa de corte, que geralmente ela acomoda o tecido esticado. Geralmente a mesa de corte tem de 9 a 11 metros. Então, um estúdio de corte, ele tem que ser um lugar bem amplo, em que caiba essa mesa de corte bem grande. Quanto maior a mesa, mais otimizado o seu corte. Isso significa que menos você vai ter desperdício na hora de cortar esse tecido e melhor vai ficar encaixado o seu risco. O risco, para quem não sabe, é uma folha de papel impressa por uma plotter em tamanho real do rolo de tecido. O rolo de tecido geralmente ele tem 1,5 m, 1,60 m, então ele tem a largura de mais ou menos uns 2 metros. É uma impressora muito grande que toda a sua proposta de corte daquele modelo que você está fazendo. Então, você manda ali para o seu cortador ou para a sua cadista, a pessoa que cuida
Empresas que fazem isso para você são as empresas de digitalização. Essas empresas têm os profissionais certos para fazer esse cálculo de risco, que é quando você empilha várias camadas de tecido em cima dessa mesa gigantesca de corte. Então, você coloca muitas camadas de tecido e aí vem o risco, que é a folha por cima, e aí a máquina de corte industrial, ela corta tudo de uma vez. Então, você consegue cortar 400 peças de uma vez em 1 hora, num cortador habilidoso. Então, vale muito a pena. Esse processo de colocar várias camadas de tecido se chama infesto. Então, quando você ouvir um profissional falando assim, eu tô infestando, ele está colocando várias camadas de tecido uma em cima da outra. Às vezes você quer colocar 5 cores daquele modelo, então ele vai colocar 5 cores de uma vez e cortar tudo junto. Por isso que o corte industrial é muito interessante. Depois que as peças estão cortadas, você vai distribuí-las para as oficinas de costura, para a sua costureira ou para as facções, depende do tamanho daquilo que você está fazendo. Então, as costureiras, aqui são as costureiras industriais, elas vão fazer a montagem da sua peça. Essa é a parte que todo mundo conhece, a maioria das pessoas acha que confecção própria é apenas a parte da costura, mas essa é apenas uma parte do processo. Então, a costura, como vocês já sabem, é quando você vai unir uma peça cortada à outra. Então, aqui a gente tem uma manga, aqui a gente tem uma parte frontal e aí vai juntar as duas através de uma costura. Depois que as peças estiverem costuradas, se você estiver trabalhando dentro de uma fábrica grande, vai ter um profissional chamado encarregado de produção. O encarregado de produção, geralmente, é essa pessoa que faz esse controle de qualidade. Então, geralmente, a parte da costura, ela é sempre terceirizada, ela sempre fica numa facção externa. E se você estiver fazendo como a maioria dos empresários faz, você vai, de fato, terceirizar esse processo. Então, ela saiu do corte, você vai transportar de alguma forma, seja por Uber, seja você mesmo ir lá buscar o corte e levar até essa costureira. Só que essa pessoa que faz esse trabalho logístico, ela também tem que fazer o trabalho de qualidade. Então, depois que a oficina de costura te entregou as peças costuradas, então, igual eu falei, o corte, ele corta muita quantidade de uma vez. Então, vamos supor que você cortou 400 peças, foram 400 peças para a oficina de costura. Quando terminar, a oficina tem que te entregar as 400 peças. O controle de qualidade, seja você que vai fazer, empresário, que está começando, que ainda não tem uma cadeia de profissionais ali para te ajudar, ou que não tem uma indústria própria, ou que não tem uma fábrica, no sentido de ter a própria fábrica, ter todas essas etapas dentro da sua fábrica, uma parte muito importante é o controle de qualidade e a contagem. Você tem que garantir que na hora da costura você está recebendo exatamente aquilo que você deixou. Se você deixou 400 peças cortadas, você tem que pegar 400 peças costuradas. E você tem que ter essa relação de transparência com os profissionais. Se der alguma coisa errada, às vezes a peça pode sujar, às vezes a peça pode estragar durante o processo de costura. Às vezes pode acontecer uma intercorrência ou outra, mas o profissional tem que ter essa organização dentro da oficina dele para poder te passar e poder te falar, olha, das 400 peças, estou te entregando 390 porque 10 deram algum tipo de problema. Então, você já sabe. Mas não deixem de contar. Não deixem de contar, porque isso vai evitar que você tenha muitos prejuízos de produção e também que a sua cadeia produtiva seja mais organizada. Quanto mais organizada você for, mais você vai otimizar o seu dinheiro. E aí vem a parte do controle de qualidade em si, que é a hora da revisão. Como a gente está falando aqui de iniciantes, que a gente está começando do zero, geralmente no começo a gente fica muito sobrecarregado com isso, geralmente a gente não tem muitos braços para nos ajudar nessa confecção, muitas vezes é a gente mesmo que vai fazer esse controle de qualidade, ou às vezes você tem um único funcionário, ele que vai fazer. Então você pegou essas peças da oficina de costura, fez a contagem, geralmente recomendo muito que vocês façam a contagem na hora, não deixe para fazer a contagem na hora que você chegar no seu lugar, porque geralmente são lugares distantes. Eu, por exemplo, moro no interior de São Paulo e eu tinha que ir até o São Paulo capital até essas oficinas de costura. Então, quando eu ia retirar essa produção, eu já, no mesmo lugar, fazia a contagem junto com o profissional para ver se estava tudo certo. Estando tudo certo, aí a gente vem para a parte da revisão. É quando você vai pegar peça por peça e ver se ela está bem costurada, se não tem nenhum defeito, se não tem nada ali que pode voltar. Se tiver algum defeito, e é muito comum que tenha, você vai separar essas partes defeituosas e devolver para a oficina de costura arrumar para você.
Isso é muito comum e você tem que ter essa transparência, essa confiança e essa comunicação com a costureira, tá? É muito normal que isso aconteça. Não se frustre se você encontrar algumas peças com defeito e não pense que tudo vai sair perfeito, porque não vai. Já após a revisão, quando você já viu se as peças estavam num padrão de qualidade excelente para serem vendidas, aí geralmente a gente vem para a parte de acabamentos e aviamentos. Isso aqui eu tô falando é geralmente a hora que você vai colocar um bordado, a hora que você vai pregar um botão, um caseado, algum detalhe assim que tenha que ser feito após a peça estar já costurada. E depois disso você pode passar por uma outra etapa que é a passadoria, que é quando, por exemplo, a alfaiataria é muito comum, para você assentar o tecido e dar aquele caimento de alfaiataria, você precisa mandar as suas peças para uma passadoria, que vão passar a roupa e geralmente essa passadoria já te entrega a peça embalada. Só que antes de embalar, você precisa da etiquetação, mas não a etiqueta de composição, que é aquela etiqueta que vem na costura. A etiqueta de identificação dentro do seu estoque, que é aquela que vem com código de barras, tamanho PMG. Isso aqui você tem que procurar, isso aqui você tem que desenvolver também, para que o seu estoque fique organizado. E depois que as suas peças estão revisadas, passadas, embaladas, aí a gente vem para uma parte muito gostosa do e-commerce, que é a expedição, onde você vai organizar o seu estoque, seja ele na sua casa no começo, no seu escritório, onde você estiver desenvolvendo o seu trabalho. E a gente vai para a parte do envio e distribuição, que é quando você vai enviar os seus pedidos pelo correio, pela transportadora, a partir do seu e-commerce. Ou se você tiver loja física, é a hora que os produtos vão ser distribuídos para as lojas físicas. Então a gente viu aqui um processo de 11 etapas. Dá para dizer que a confecção própria é um mercado tranquilo e fácil de entrar? Não é. É um mercado complexo. E uma etapa depende da outra. Ou seja, se você tiver algum erro em uma dessas etapas, você atrapalha todas as outras. Isso consome mais tempo, isso gera atrasos, isso gera maiores custos. Então, é um mercado complexo que você tem que entrar com muita sabedoria e cuidado. É muito glamuroso por fora, mas por dentro, a estruturação disso aqui precisa ser muito bem feita para que você não acabe tendo prejuízos de produção enormes. Então, seja muito cauteloso ao navegar de uma etapa acontecer. Se você fizer da forma certa, bem estruturada, você pode alcançar um modelo de negócio com uma margem de lucro altíssima, mas você tem que executar muito bem. Então, a minha intenção com essa aula é te mostrar como que funciona o panorama geral, para você já se preparar e também para você estudar e estruturar muito bem, mas quando bem feito, quando bem executado, você tem total possibilidade de criar uma empresa incrível, uma confecção própria incrível. Investem muitas pessoas que são daquele estilo, então é um mercado mais... Mas, como eu falei, ele tem que ser muito bem estruturado. Então, não pulem etapas. Com isso tudo, eu queria mostrar para vocês um panorama geral para que vocês saibam exatamente o que fazer em cada parte do processo. Como a gente está criando uma marca do zero, a gente está bem ali no comecinho. A gente já encontrou uma modelista, daqui a pouco eu vou mostrar a minha conversa com elas como foi, quais foram os valores que elas me passaram, quanto que você vai gastar para produzir uma peça piloto. Mas antes disso, eu coloquei aqui embaixo também um outro fluxo que tem que acontecer simultaneamente enquanto você está criando uma marca, que é a estruturação de uma marca digital. Eu vou falar rapidamente sobre isso aqui, porque a produção própria terceirizada, ela não vai depender 100% de você. Então, por exemplo, depois que você der ok no desenvolvimento da peça piloto, você vai ficar ali uns dias, talvez algumas semanas, num modo de espera. Enquanto isso, você pode subir a estrutura digital da sua marca. Por isso que eu coloquei um fluxograma para vocês que estão fazendo o curso conseguirem seguir essa estrutura e, de fato, ter tanto a peça piloto quanto o seu primeiro estoque, quanto toda a estrutura digital da marca simultaneamente. E aí, depois disso tudo, fazer o lançamento de sucesso. Eu vou passar aqui rapidamente, mas eu também criei um material de apoio para vocês acompanharem esse fluxo, que vocês vão encontrar lá no grupo. E eu vou passar rapidamente por ele só para vocês entenderem tudo o que precisa acontecer simultaneamente. Então, enquanto os profissionais estão desenvolvendo sua peça piloto e seu primeiro estoque, a gente vai subir identidade visual, contato e redes sociais, vai fazer a criação do site, a integração com os sistemas de logística, de pagamento e de gestão, a criação do produto que a gente já está fazendo ali em cima,
desenvolvimento de embalagem, a expedição, onde vai ser, qual vai ser o método de envio. Nas próximas aulas eu vou ensinar como emitir sua primeira nota fiscal usando um sistema de gestão e como utilizar esse mesmo sistema para fazer controle de estoque e reposições. A gente vai falar sobre as necessidades jurídicas do negócio que você está criando, então a criação do CNPJ, como fazer a emissão da nota fiscal. Aqui também eu poderia incluir o registro de marca. Eu quero dar um panorama completo para você ter uma loja profissional. Estou aqui falando com quem quer criar uma lojinha e vender pelo WhatsApp para a vida toda. Aqui eu estou falando de criar uma estrutura que te possibilite crescer infinito, tá? Parece muito complexo no começo? Parece. Mas se você aprender e executar da forma certa, você consegue. E depois disso a gente tem o financeiro administrativo. A gente tem hoje tecnologia de sistemas que fazem tudo integrado, então eu já vou ensinar vocês como usar esse sistema de gestão que faz controle de estoque, que faz emissão de nota fiscal, tudo de uma vez. Eu vou simplificar tudo isso que está complexo, mas eu só queria mostrar para vocês como que é a estrutura de uma marca. E depois disso, a gente precisa também de uma estrutura de marketing que inclui conta de anúncios, página e perfil de Facebook. Eu vou trazer aula também de como fazer marketing com criadoras do GC ou influenciadoras. Eu vou trazer aulas de tráfego pago e vou trazer aulas de tráfego orgânico. Mas eu queria mostrar aqui o panorama geral de tudo que tem que acontecer para a criação de uma marca. É por isso que quem está na área fala que empreender não é para amadores. Porque o trabalho de você desenvolver, manter, administrar e manter todas as etapas funcionando, equilibrar todos os pratinhos, não é algo simples, não é algo fácil. Se você quer algo simples e fácil, você não quer ter uma marca e você não quer, muito menos, ter uma marca de confecção própria. Mas se você quer, se é esse o seu sonho, aqui eu vou te mostrar todo o caminho e acompanhando as próximas aulas vocês vão ver que essas fases de uma etapa para outra vão ficar mais simples. E eu vou tentar trazer isso da forma mais prática para o programa gerar. Como esse conteúdo de fluxo de cadeia produtiva, ele é muito denso, ele foi denso até mesmo para eu explicar para vocês, eu estou imaginando que uma pessoa leiga que está começando do zero vai ficar sobrecarregada com tantas novas informações. Então eu vou encerrar aqui, a gente continua na aula 3. Na aula 3 eu mostrei para vocês como fazer a criação de toda a sua identidade de marca, como criar logo, paleta de cores, como usar a inteligência artificial para criar todo o seu manual de marca. Então eu já simplifiquei essa parte daqui da etapa 1, que é a identidade visual. Vocês podem assistir com mais calma na aula 3. E na aula 4 a gente vem para uma aula completa só sobre comunicação com os profissionais. E aí eu vou mostrar tudo que a modelista falou, vou passar os preços e vou já passar para vocês quanto custa produzir uma peça piloto e como eu faria isso produzindo à distância ou produzindo na minha cidade, no meu... Então eu espero que vocês tenham gostado. Se esse conteúdo gerou valor para você, já clica no botão aqui de gostei. Se você não gostou, clica no botão não gostei. E se você tiver alguma dúvida, deixe o seu comentário aqui embaixo e, é claro, não esquece de se inscrever no canal.